A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmos 13, que é a oração de fé de Davi. E serve de oração de fé para nós também. O Salmos de Davi é escrito para o cantor mor e era usado em louvor público de Israel. De acordo com a argumentação de Davi, no Salmos 13, evidentemente, ele escreveu esses salmos em algum momento difícil da sua vida. Os estudiosos defendem que esse salmos foi direcionado aos adversários de Davi. São evidências deste contexto, sobre as guerras, ou em conspiração contra sua vida. No Salmos 13 é uma oração de fé do crente a Deus e está mostrando que apesar das perseguições, oposições e circunstâncias difíceis, o povo de Deus pode se deleitar em sua graça e proteção. Davi escreveu num momento em que, por várias vezes, ele se defrontou com esses problemas e não se pode determinar em que ocasião este salmo foi escrito. Alguns estudiosos sugerem que ele escreveu quando o rei Saul perseguia, mas sem base bíblica, sendo só em uma especulação, ou poderia que ele estivesse passando por uma doença mortal, ou que ele estivesse falando de seus inimigos. Então não tem como saber mais ou menos quando esse Salmos foi escrito. O esboço do Salmos 13 tem duas partes: as expressões de desespero, no Salmos 13, de 1 ao 4, e as expressões de alegria e confiança pelo livramento do Senhor, do Salmos 13, do 5 ao 6. Primeiro, a expressão de desespero, Salmos 13, 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? No 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Enquanto se exaltará sobre o meu inimigo? No Salmos 1, no 13, no versículo 1, começa com 3 perguntas, representando 3 coisas que passaram em sua mente, mesmo tendo consciência de que era o Senhor, que ele estava falando com o Senhor. E eles, de forma equivocada, pensa que Deus tem falhado em 3 aspectos. O primeiro, o tempo de resposta. O segundo, o senso de esquecimento. E o terceiro, o afastamento de Deus. Então, na sua angústia, ele estava ali achando que Deus tinha se esquecido dele. Essas perguntas expressam a forma clara da agitação de Davi mediante a realidade que ele enfrentava. Ele estava angustiado e, do ponto de vista humano, o salmista se sentia sozinho e impotente de agir frente à oposição de seus adversários. Talvez pela fraqueza humana, que muitas vezes tendo de dar lugar ao pessimismo em vez da esperança, Davi nesse momento se sentia desprezado pelo Senhor, com a preocupação de não era o movimento de seus adversários, mas sim o silêncio de Deus. Muitas vezes sentimos assim e pensamos em nossas orações, as mesmas perguntas que Davi acreditava que estava acontecendo. Então, muitos de nós, quando nos oramos, falamos: Senhor, o Senhor não está respondendo às minhas orações, o Senhor não está no controle da minha vida, Senhor, está tudo de cabeça para baixo. Mas não, nós temos que acreditar que tudo está passando como Deus determinou. Essa pergunta também é feita pelos mártires, no fim dos tempos. Está lá em Apocalipse 6:10, depois você dá uma lidinha lá. Essa pergunta, até quando, nos conduz a uma experiência de confiança no Senhor e deve expressar a certeza de que estava recorrendo àquele que governa todas as coisas e faz com que tudo coopera para o bem dos que amam. Então, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que confiar nele, né? Como Davi confiava, nós também temos que confiar nele nas aflições, que Deus vai nos livrar das aflições. Salmos 13, 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. No 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Primeiramente, Davi pede ao Senhor que atente para mim, onde que ele queria ser contemplado por Deus, e em seguida ele pede que o Senhor responda, onde ele deveria ser encorajado a sustentar essa situação por parte de Deus, que lhe desse vigor em sua vida e removesse a angústia, para que ele não sucumbisse à morte, para que seu adversário não se alegrasse. Então, a mesma coisa nós devemos fazer, nós devemos orar para Deus e deixar Ele fazer o trabalho, né? Deixar a luta para Ele e não para nós, porque nós temos que confiar nele e crer nele que tudo vai dar certo. A segunda parte, a expressão de alegria e confiança pelo livramento do Senhor. No Salmos 13, 5 diz, mas eu confio na tua benignidade, na sua salvação, meu coração se alegra. No 6, cantarei ao Senhor porquanto não tem feito muito bem, porquanto me tem feito muito bem. Nesses dois versículos finais, né, Davi muda completamente o seu discurso, indo do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. Então nós temos que fazer o mesmo, nós temos que esquecer as coisas angustiosas e lembrar que Deus vai nos confortar todos os dias das nossas vidas. Mas quando nós somos fiéis a Ele, né? Quando nós amamos a Deus. Ao invés de Davi ter vergonha de ver os seus inimigos vencendo a batalha contra ele, ele pede para Deus intervir de forma que seus adversários não vejam escapar. Davi termina com uma canção de louvor, não importando o quanto estava aflito no início destes salmos. Devemos tirar uma lição desses salmos a saber como o crente deve clamar a Deus, onde os seus questionamentos não devem impedir de contemplar a realidade do livramento divino e confiar na maravilhosa graça de Deus e de reconhecer que tão generoso, né, é o Deus e a seus filhos. Nós devemos dar graças a Deus em tudo, até mesmo quando, pelos momentos difíceis, que embora sejam dolorosos. Então, mesmo que está difícil, dá graças a Deus, porque você está vivo. Você tem ainda oportunidade de receber a graça de Deus na sua vida. Então, não fique murmurando, não fique falando mal da situação, mas fique contemplando que Deus vai livrar todas as coisas que você está passando. Deus continua sentado por sobre o seu trono, governando todas as coisas e cuidando providencialmente para seu povo. Então veja bem que Deus está ali, está sempre cuidando, providência para nós, né? Que era o povo de Deus ou o povo de Cristo, né? Que agora, depois que Jesus veio e deu sua vida por nós, então agora nós somos o povo escolhido de Cristo. João, vou terminar aqui, João 16:33 na NVI, tá? Numa versão da NVI. Ele diz para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contendas e tenham coragem, eu venci o mundo. Então, tenha coragem, porque Jesus venceu o mundo e você também pode vencer os seus problemas diários, os seus problemas que te afligem. Amém? Então, essa é a oração de fé lá do Salmos 13 que Davi fez para nós podermos ser confortados pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu likezinho aí,
Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, porque tem muito mais coisas ainda para nós escrevermos, né? Que a Bíblia, ela nos renova todo dia. Então, todo dia tem coisa nova para nós podermos falar, né, da sua palavra, da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.